uns cortes. Mostra o presente no ar ou Pode ser. deixa ele guardadinho aqui? Fica à vontade, é o final. Pode ser o final. Eu não tô me vendo, você tá me vendo aí? Eu tô te vendo. Então tá bom. Será que você chega um pouquinho mais pra cá? Oi? Agora tá bom, tá bem quadradinho aí. Então tá. 1, 2 e... Fala galera, hoje eu converso com um grande amigo, mas um grande parceiro, foi meu aluno há tempos atrás, já estava recordando que hoje é 16 anos atrás. Tem tempo, hein? E como ultimamente ele está mais famoso do que eu resolvi convidar para essa resenha aqui, que eu acredito que vai ser bacana demais. Muito Grande obrigado. Gilmar, prazer cara. Revê-lo. Fala galera. Vocês não sabem como é que é um orgulho para mim entrevistar esse camarada. Diego, então vamos lá. Apresentador de TV, repórter, jornalista, editor e goleiro do Flamengo. E apaixonado por futebol. Charado goleiro do Flamengo. Um pouquinho de cada coisa, Gilmar. Botafoguense de nascença. Torcedor do Botafogo. Na verdade, eu acho até que o Botafogo que me levou ao jornalismo esportivo, né? Na verdade, praticamente todo profissional do jornalismo esportivo toma esse caminho por alguma paixão que carrega de infância, né? E na maioria das vezes por algum clube de futebol. No meu caso, como faltou talento para estar em campo, eu tentei buscar alguma coisa que eu tivesse um pouco mais de aptidão para estar pelo menos perto do campo, e aí veio o jornalismo. É o meu caso, eu também, Deus não me deu nem condição física para ser jogador, mas eu assisto futebol o dia inteiro, cara. Você gosta. E assim, eu fico morrendo de ciúme daqueles caras igual o João Castelo Branco, a Nath Ligeira, né, que ficam na Inglaterra, velho, em Londres, para cobrir a Premier League. Isso deve ser bom pra caramba. Eu não sei o dia que vai ao ar ainda, mas eu inclusive estava assistindo Premier League antes da gente encontrar. Com Tottenham, um atropelo do Tottenham, né? Atropelo. 6-2. Na Inglaterra tem muitas essas goleadas malucas assim, né, cara? Não sei se é por causa do futebol mais jogado, mais aberto, né? Que não tem... O futebol inglês mudou, transformou bastante ao longo dos anos. É assim, é a grande discussão, né? Que até o Mauro lá da ESPN faz. O futebol brasileiro virou assim, muito burocrático demais da conta, né? É muita tática. Muito refém de sistemas táticos, né? E nunca foi a nossa característica, né? Não entendo por que isso veio dessa forma. Mas aí, como é que é a rotina do profissional de imprensa? Como é que é? Corrido, mesma coisa? Você vai em Cabo Frio, tipo assim, saiu da TV, vai pra praia, chupinha, água de coco e tal, como nem é que é? Nem sempre, agora eu tô em Cabo Frio, cara. Mas acontece, tem que aproveitar o que a região dos lagos tem de melhor, né? Eu tô em Cabo Frio há 1 ano e 4 meses. Antes eu estava em Juiz de Fora, fiquei em Juiz de Fora por quase 5 anos, né? E no jornalismo esportivo eu tô de fato desde 2012. Quando eu fui para Uberlândia como repórter do Globoesporte.com, da região do Triângulo Mineiro, né? E lá trabalhei com rádio também, com TV, vim para Juiz de Fora. Rádio e TV, o que é mais legal? Cara, eu acho o rádio muito legal. Todo mundo fala isso. Eu acho o rádio muito legal, uma grande escola para qualquer jornalista, assim, cara. É uma grande escola, te dá muita habilidade para se safar de situações difíceis, né? Principalmente na TV, que o ao vivo às vezes pode ser um tanto quanto embaraçoso. Essa experiência do rádio de lidar com essas intempéries te deixa mais safo, né? Então tive essa experiência no rádio desde Viçosa aqui, né, Gilmar? Então passei por Juiz de Fora e agora estou em Cabo Frio aí, mas nem sempre consigo ir à praia. É uma rotina realmente, de fato, muito corrida, cara. Hoje em dia, para quem vive do trabalho, né? Que é o nosso caso, não tem rotina fácil, né? Todo mundo, professor, jornalista, todo mundo, Deus me livre. E a gente ainda encontra tempo para fazer umas coisas assim também, mas que é muito bom. É aí que é a válvula de escape da gente no trabalho. Com certeza. Mas você é jornalista esportivo, mas você também apresenta um jornal de notícias variadas, né? Como é que você concilia? Obviamente que, pelo seu depoimento, o esporte é muito melhor, né? Muito mais bacana, o que você gosta mais. É de fato o segmento que eu peguei para especializar dentro do jornalismo, né? Agora em Cabo Frio, realmente acabei ampliando um pouco mais o leque, né? Eventualmente em plantões, em fins de semana, eu caio na apresentação do RJ primeira edição ou RJ segunda edição, dependendo, né? Que é um jornal mais formal, né? E o esporte, via de regra, é dentro do RJ primeira edição, tem as entradas do esporte. Então, assim, são situações um tanto quanto diferentes, mas o próprio jornalismo hoje, a linguagem dele,
se assemelha já um pouco mais à linguagem do esporte, porque está se quebrando aquela formalidade em excesso, né? A coisa está muito mais próxima, o público participa, ajuda a fazer o jornal. A tendência é que se aproxime cada vez mais, não vai conseguir chegar tanto ao que é, por exemplo, um canal de YouTube, né, como o seu, mas a tendência é tentar se aproximar dessa linguagem mais informal, vamos dizer assim. Todo o grande lance da internet, já que você tocou, é isso, né? A informalidade é uma teoria, uma ideologia meio punk, né? Faça você mesmo, né? Sim. Eu estou aqui com um iPodzinho todo como é que fala, no improviso, mas está rolando, Mas está rolando legal. Tá fazendo. Eu vi assim, eu gosto muito das entrevistas com jogadores, igual, né, vejo várias fotos suas lá, vários pequenos vídeos, acontece com o Abelão. Abel Braga, grande. O repórter do Premier, xará do goleiro do Flamengo, Diego Alves, que é meu conterrâneo, lá de Juiz de Fora, teve que dar um pique para entrevistar o Abel, né? Aí o Abel aproveitou para tirar onda, vamos ver. Agora sim, ó, tô cansado aqui. Abel, chave já tá virada da Copa do Brasil? Boa tarde para você. Não, quero te dar os parabéns. Tu tá bufando, hein? Então tu imagina correr nesse sol aí 90. Só vem desse trotezinho segurando o microfone. Olha o trotezinho, tá bem, Diego? Tá bem, foi tranquilo. Né? Que é fácil? Entrevistou o treinador da Cabo Frense num banco e teve que deslocar até o outro. Né? Qual foi o cara assim, mais foda que você achou? Assim, pô, que cara bacana que você gostou de entrevistar, enfim, que te deu um retorno bacana, que saiu daquele que já estava falando daquela coisa pasteurizada, sem espaço para informalidade. Sim. Cara, uma entrevista que eu fiz na época de Juiz de Fora, para o nosso bloco local do Globo Esporte, que vinha me gerando bastante expectativa por conta da paixão pelo Botafogo, com Túlio Maravilha. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista ao vivo com o Túlio em 2015, no final de 2015. Ele é todo articulado, né, cara? Ele não conversa, né? Ele brinca o tempo todo, né? Ele canta, ele faz verso, não sei o que, ele faz rimas, ele é um cara muito doido, né? Ele é todo espalhafatoso e tudo mais, e claro... Ele é um personagem, É um né? personagem, até hoje é assim, né? Foi muito atencioso na entrevista, muito gente boa, assim... Então, assim, foi uma entrevista muito legal. Infelizmente, depois disso, ele se envolveu em alguns episódios, né, lamentáveis, vamos dizer assim, até que envolveu colegas de profissão, assim, me decepcionou, desapontou um pouco. Naquele dia da entrevista foi legal, fiquei tão decepcionado depois. Mas o próprio Abel Braga, cara, nesse episódio lá em Saquarema, foi uma transmissão pro Sport TV do Campeonato Carioca. Eu fui correndo de um banco ao outro, né, para entrevistar o treinador da Cabo Frense e até chegar sol, Cara, aquele dia devia estar na casa de uns 33 graus lá em Saquarema, com a sensação térmica de 40. Tá igual Viçosa aqui. Tá igual Viçosa. Não sei o que tá acontecendo com essa cidade, não. E aí foi muito legal. O Abel Braga, cara, realmente talvez seja o cara de colocar assim num top 3, assim, de caras legais. Todo mundo fala muito bem dele, né? Que é um camarada mais polido, entende música, entende vinho e tal. É um cara assim meio um ponto fora da curva, né? Dos boleiros, né? Foi bem legal. Eu quando tive essa ideia de fazer esse tipo de entrevistas e chamando pessoas que eu convivi, com que eu convivo, é exatamente assim, a alegria que eu vejo nas pessoas que passaram por mim e como que elas desempenham o trabalho delas. E aí eu estava pensando de vir para cá, assim, como que é importante uma boa educação, né? Uma educação que não prepare o indivíduo para ganhar dinheiro, mas para desempenhar aquilo que ele faz com gosto, né? A gente, infelizmente, a educação brasileira não evoluiu para preparar o indivíduo para a sociedade da informação, da comunicação, né? E simplesmente ganhar dinheiro, ter um carro bacana, ter um casal, não que isso não seja importante, né? Mas não deveria ser um norte, né, da educação como transformadora. Primordial, né, Gilmar? Concorda? Concordo, cara, concordo, principalmente no momento até em que a própria educação está sendo colocada em xeque, né, perante aos melindres políticos, aí, as transformações políticas do Brasil, né? Eu particularmente estou bem receoso aí para o ano que vem, mas enfim, eu acho que o que você falou é super importante, cara, e o papel da educação e do professor. A gente veio conversando aqui antes dessa nossa resenha, né? Relembrando lá 16 anos atrás,
né, a nossa convivência, você ainda bem mais jovem, né, Muito chegando para nos dar aula de história lá no Colégio Equipe. E eu já te disse isso outras vezes, mas vou reforçar aqui agora. Você foi um dos grandes responsáveis por eu ter conseguido entrar no curso de jornalismo aqui da UFV. A gente está aqui na escadaria da biblioteca, porque meu desempenho na prova aberta de história naquele vestibular foi fenomenal. Obrigado. Gilmarzinho, viu, gente? Em 30, tirei 28, viu? Que beleza. Me ajudou bastante. Naquela época existia o vestibular ainda, de 3 dias de prova, né, Gilmar? Vestibular e a prova aberta. Prova aberta, realmente. Era uma loucura, bem era cansativo. muito bom. Você deve ter sido um dos primeiros, então, a entrar no jornalismo aqui, né? Porque acho que o curso é mais ou menos aquela época, né? Cara, se eu não me engano, a primeira turma de jornalismo foi em 2001. Eu entrei na turma de 2006. Certo. Eu fui talvez a 6ª turma aí, né? O curso de jornalismo é recente aqui na universidade, né? Não completou 20 anos ainda. Começou junto com o meu, né, de geografia, então, 2001. Né? Eu formei exatamente em 2006 em geografia, entrei aqui em 2001, fui para a equipe em 2002 e estou aí até hoje. Assim, eu estava aqui no baile dos ex-alunos outro dia e eu estava vendo, assim, como que essa falácia que inventaram, né? Que a universidade é lugar só de gente rica e tal. Primeiro que o cara que é rico, ele tem o mesmo direito que todo mundo. Eu acho assim... Claro. Não, você não vai entrar porque você é rico. Tipo assim, não combina da mesma hora. Da mesma forma que eu acho que não pode privar o camarada de um espaço para ser pobre. De forma alguma. Todo mundo é igual. Obviamente que as possibilidades da pessoa que tem um pouco mais de grana é um pouquinho melhor. Mas eu tava vendo assim, né? Tava um baile assim, super democrático, você vê gente de todo jeito, a classe média em peso, né? E eu saí lá de manhã, já bêbado de bom gambá, e eu tava pensando, pô, que filha da putagem desses caras. Eu falei, não, porque tem que privatizar e dar bolsa pro pobre e o rico paga, porque hoje esse pai de rico, pô, vai pra porra. Isso é uma puta de uma sacanagem. Exatamente. Né? É um discurso e as pessoas compram. E muitas vezes o camarada que não tem condição de pagar é o primeiro a apoiar. Isso que eu não entendo. É verdade, é uma contradição tremenda, né? E a universidade pública é para ser esse espaço que você citou, né, cara? Esse espaço realmente democrático, plural principalmente, né? De diferentes tribos, de diferentes classes sociais, diferentes origens. E talvez a universidade pública seja um dos grandes exemplos de que o público também é capaz de funcionar de forma eficiente. Né? A universidade pública, a própria UFV, onde a gente está aqui agora, né? Uma universidade muito conceituada, cara, com cursos de excelência, né? A gente não pode desprezar isso. E você que cobre lá a 2ª divisão do Carioca, 2ª divisão do Mineiro, o futebol... Já passei pelo futebol raiz aí, cara. Democrático? Rapaz, nessas condições é mais democrático, né, Gilmar? Imagino. Nesse futebol raiz, né? Esse ano agora de 2017, ano passado, quando eu cheguei, peguei a retinha final de 2ª divisão do Carioca, né? Na época cheguei com um clássico campista pegando fogo, valendo acesso, Goitacás Americano, um clássico raiz da cidade de Campos, né, cara? E esse ano eu cobri o campeonato inteiro. E assim, em vários clubes, né, do interior do estado, os jogadores durante meio expediente são jogadores e na outra metade do expediente tem outras profissões, né? Então o futebol ainda carrega sobrevive dessa forma. E assim, no Rio de Janeiro, a 2ª divisão tem muitas histórias, né, nesse perfil, né? Mas é legal, cara, é gostoso, né? Eu sou daqui de perto, sou de Gricema, e eu lembro quando criança, adolescente, o campeonato regional de Ubá, né? Sim, muito legal. E era muito legal, e pra mim, assim, era uma coisa muito grande quando o esporte lá de Gricema ganhava do Itararé de rodeio. Itararé de Tocantins. De Tocantins, aliás. Pra mim era uma massa demais, igual o Galo ganhar do Cruzeiro. É muito legal. Era muito bacana. É o grande debate, né? Porque hoje você vê alguns setores da empresa, fala, tem que acabar com os estaduais, que isso é um atraso, mas para a cidade, né, cara? Para o futebol raiz. É a hora que que é a cereja do bolo, né, cara? Você receber um clube grande, né, no interior. Aí passa de novo aquele discurso, né? Não, tá ruim, acaba. Não é acabar, é tentar melhorar, tentar otimizar. Readequar em relação a datas, né? Porque o futebol brasileiro está cada vez mais com o calendário exprimido. Isso, aí arruma solução para tudo. Uma coisa que é tão bacana que é o futebol... deixa uma coisa correr assim, sem uma estrutura, sem Exatamente. As grandes federações só querem usurpar os clubes, né? Em vez de ajudar a levantar os clubes. A Copa também, outra questão que elitizou muito a questão dos estádios, o acesso.
Eu até acho que para mim, assim, que eu sou aqui do interior, e o estádio, né, mais próximo que eu vou frequento é o Mineirão por causa do Atlético, até que facilitou você comprar ingresso, você chegar e tal. Mas assim, perdeu aquele climão de estádio, né, cara? Aquela adrenalina, aquela zoeira mesmo, aquela resenha ali antes do jogo. Até o tropeiro, né? Pois é, pô, acaba com o Maracanã também se transformou por completo, né, cara? Aquele velho Maracanã, não há nem sombra dele. Os caras querem tudo copiar da Europa, mas não é Europa, né, cara? A gente é latino, a gente tem outra linguagem, a gente tem outra vivência, né? Sim, a gente tem que adaptar as coisas ao estilo da gente, óbvio. Pra não perder a essência também do que nós somos, do que o nosso futebol é, né? Do que o nosso povo é também. Com organização. Primeiramente com organização. Com civilidade, né? Mas não pode acabar, não pode elitizar, né? Senão vira o que virou a final da Libertadores, né? Bacana, foi lá em Madrid, mas, pô, olha que incongruência histórica, né? A final da Libertadores da América na casa do colonizador. Do colonizador. Porra, que é isso, velho? Olha que coisa mais louca. Esse nome de competição, né? Libertadores da América na Espanha, né? Mas o que aconteceu esse ano na Libertadores foi muito triste mesmo, principalmente de até hoje a gente não conseguir discernir rivalidade de falta de civilidade, de falta de harmonia, de falta de amor entre as pessoas, né, cara? Chegar naquele ponto que chegou, né? Não é o primeiro episódio de River e Boca, não, já tivemos vários aqui no Brasil, de Cruzeiro e Atlético, Botafogo e Flamengo, Vasco e Flamengo, Corinthians e São Paulo. É uma pena, cara. E aí, é justamente lá no interior, às vezes na segunda divisão do Campeonato Carioca ou na segunda do Mineiro, que a gente encontra, né, tudo que a gente tanto prega aqui para o nosso futebol, né? Essa civilidade, essa harmonia. É mais solidário, né? É mais solidário. Né? É claro que tem muito a ter que se organizar, ainda, principalmente as federações, mas é legal. Mas aí já passei por primeira divisão de mineiro também, de carioca, de brasileiro também, já fiz alguns jogos, inclusive do Botafogo, Gilmar. E aí eu sanei uma grande dúvida que eu tinha. Eu sempre pensava, será que eu vou ser capaz de trabalhar num jogo do Botafogo sem, né, ser tomado pela... Você fica igual o Eric Faria. Lendas do esporte. Eu fiquei, lendas, né, mitos, né, causos do esporte, né, o Eric Faria. Mas eu sanei essa dúvida, cara. Eu vi que é possível sim. É possível. Eu fiz Botafogo Esporte no Campeonato Brasileiro de 2016, em Juiz de Fora. E como é que ficou? 3-0 pro Botafogo, 2 gols do Sassá e um do Camilo. Mas durante o jogo, cara, muito tranquilo, como se fossem, né, duas equipes sem qualquer tipo de relação comigo. Depois fiz Carioca também esse ano, Botafogo em Macaé, Botafogo também venceu. Porque tem muito possível profissional separar. na imprensa que os caras são clubistas, é o extremo, né, velho? Puta merda. Assim, você tem que... Eu não acho, assim, que a gente tenha que tentar aquela coisa... disfarçar, né? Porque não, as coisas mudaram hoje, cara, não vejo problema. Mas assim, desde que você não use... ou não deixe ser tomado pela sua paixão em prejuízo ou em benefício de alguém ou algo, né, dentro da sua arena de trabalho, seja o canal de TV, ou o site, ou a rádio, né? Isso em qualquer profissão, né? Tirar sua ética e seu profissionalismo. Eu como professor, às vezes também eu tenho que coibir algumas paixões, porque sim. nem todo mundo é obrigado a concordar comigo. Exatamente. Mas agora, assim a gente vai se adaptando. Agora, o que tá foda em tudo assim é o policiamento, né? É a vigilância, de certa forma, a censura. Arbitrária, né? É por essas e outras que eu decidi fazer uma coisa na internet, por isso. Porque às vezes alguma coisa que eu não posso falar, que eu não posso comentar, aqui eu falo o que eu quero. Aqui é a minha casa. A internet, como o Bolívia estava falando, é meio que terra sem lei. Não é bem assim não, mas que você tem muito mais liberdade para expor. Isso aí a liberdade, mas também com, né, respeito, exato, com certeza. Sem as famosas divulgações de fake news, né, que também certeza. É algo que Nossa, o ônus da internet, essa velocidade de troca de informações também, né? Isso põe até o profissional do jornalismo em xeque muitas vezes também, né? Esse 2018 foi um ano complicado, muito nesse sentido aí, disseminação de notícias falsas, muita gente, né, e veículos de comunicação sendo colocados em xeque também, né, cara? Então, realmente, foi bem complicado. Parece, me corrija se eu estiver enganado, a mais prejudicada parece que foi a TV, né? A TV sofreu um bombardeio muito grande, né? Sim, mas os jornais mas os jornais também, né, cara? Enfim, sobrou para todos os veículos de comunicação aí, de certa forma. 2018, com certeza, foi um ano que daqui a alguns anos a gente vai ter que analisá-lo mais profundamente, exatamente como que
A imprensa ela ficou perdida, né? A imprensa ela ficou perdida em meio ao WhatsApp, em meio ao YouTube, em meio às... Enfim, né? Foi colocada na alça de mira, isso, né? Como causadora do caos, muitas assim, vezes, né? Como se tivesse... Criou-se, né? A palavra virou clichê, criou-se uma nova narrativa, né? Mas enfim, eu acredito que isso também vai passar, né? Nada é eterno. Você, mais do que ninguém sabe, né? Os ciclos vão e vêm, né, cara? Muda-se a cada período de tempo aí. Porque ninguém consegue estar no auge por muito tempo, né? Ninguém consegue, e a política do Brasil, ela nos dá um exemplo atrás do outro, né? Ultimamente. É um grande filme com um roteiro uma roda viva surpreendente mesmo. a cada mudança de cena, né? Exatamente. A cada mudança de locação. Exatamente. É isso. Olha... Nós estamos falando muito, né? Mas eu sabia que isso ia acontecer. Rapaz, você vai ter trabalho para editar esse material aí. Não, tá aqui do jeito que tá, vai direto. Já só corta o princípio e o fim, pronto. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Rendeu. Que a gente tem muito assunto. E vai continuar aqui depois aí, de repente, numa mesa de bar. O futebol é um negócio que une muitas pessoas. É Sim. muita história, porque... Eu tenho até que a gente tem que separar o futebol da política. Você tem que separar da política partidária. Né? Você não vai ser um Felipe Melo da vida, mas tipo assim, futebol é o espaço do povão e ali se discute tudo, né? Igual já está falando de democracia. Deve ser exato, democrático, né? Também. Muita gente fala, né? Aquelas velhas máximas que se perpetuam, não se discute política, futebol, religião. Acho que se discute, sim, deve se discutir, tem que se discutir, né? Porque são segmentos que fazem parte da vida. Aliás, a nossa sociedade, ela discute muito pouco. Deveria deveria discutir mais. Né? De uma forma talvez diferente do que se discute muitas vezes, né? Porque aí eu concordo com a população, porque de repente cai para a questão partidária pura e simples. Né? Eu acho que aí a gente não... vai virar Fla-Flu, vai virar Cruzeiro contra Galo, vai virar a gente não foi educado, né, para discutir as grandes questões, né? Infelizmente, o mito do brasileiro cordial, da solidariedade, caiu também esse ano. A gente é profundamente individualista. Sim. Máscaras foram... Mostre o seu presente. Rapaz, foi o meu grande presente de Natal, tá? Que vai ser muito usada nesse fim de ano. Olha só que beleza, gente. Chega até mais perto aqui, ó. Gilmarzinho Explica, bela caneca. Muito obrigado por esse presente, viu? E ainda vem com adesivos também, olha que bacana. Gilmar tá se profissionalizando nessa história de canal no YouTube, viu? Siga o canal do YouTube, dê like nesse vídeo, inclusive. Se gostar de jornalismo e futebol, quiser me seguir no Instagram também, procura lá, Diego Alves. Segue o perfil do Gilmarzinho Explica no Instagram. Né? Obrigado. Todas as redes sociais, siga Gilmar. Quiser me seguir também, fique à vontade. Fique à vontade. Vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. Afinal, o dia tá fresquinho, tá bom, né? Cheio de cor, caramba, tá um calor aqui que você não imagina. Diego, meu querido, muito obrigado, eu que cara. agradeço, foi um foda. Eu sabia imenso. Que a entrevista ia render. Teríamos papo para ficar aqui mais 60 minutos. Tirei do colo da mãe nessa véspera de Natal, tá aqui comigo. Mas já a gente volta. Com certeza. Valeu, pertinho, né? Com certeza. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo, viu? Até a gente, próxima. Tchau, obrigado. E siga o exemplo. Ó, uma boa educação de qualidade produz caras como ele. E bons professores. Valeu, tchau. Oi.